Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX-TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre ter uma questão atual para ser debatida por professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à pergunta do programa de hoje. Desde o tempo antigo, o homem olha para o espaço e se questiona sobre a influência que o universo exerce sobre ele. Desse interesse surgiu a astronomia, que é a ciência que estuda os astros e o sistema planetário. Sua principal característica é a interdisciplinaridade. No entanto, apesar do papel central da astronomia para muitos avanços da ciência, nem todos conhecem a importância do seu estudo. Diante disso, o teorema de hoje pergunta: por que estudar astronomia? Então esta é a nossa questão de hoje. Por que estudar astronomia? Para responder, nós contamos com professores e uma aluna da nossa universidade. Temos a presença do professor Odilon Giovannini Júnior, pesquisador também da área. Bem-vindo, professor, tudo bem? Ok, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer em nome do professor Catelli e da nossa bolsista Joyce o convite feito pela produção do programa Teorema para nós participar desse assunto tão importante. Nós é que agradecemos a disponibilidade de vocês. A gente sabe que o professor tem sempre uma agenda cheia e os futuros pesquisadores também. Professor Francisco Catelli, bem-vindo. Fazia tempo que a gente não se encontrava, né, professor, aqui no programa. É verdade. Eu também agradeço a oportunidade. Sempre é muito divertido e muito instrutivo falar de astronomia em qualquer nível. Fascinante. Joyce Risso, bolsista de iniciação científica, aluna do curso de licenciatura em Física. Tudo bem, Joyce? Tudo bem. Eu agradeço, então, em nome aos alunos, os bolsistas da UX e os alunos que estão cursando licenciatura. Estou muito feliz de estar aqui, falar um bate-papo sobre astronomia, né? Que bom. E você já entusiasmada com esse tema? Já estou adorando. Por quê? Porque, para mim, a astronomia ela é uma ciência que a gente pode estudar ela em muitas disciplinas, né? Não é só assim em matemática, né? A gente pode estudar em física, em história, em geografia. E isso é muito importante a gente mostrar para os alunos dos colégios, né? E é isso que a gente faz nos nossos projetos. Perfeito. Professor Odilon, a NASA recentemente fez uma previsão, né, que em 10 anos encontrará sinais de vida fora da Terra e talvez em 20 provas definitivas disso. Quer dizer, esse assunto sempre é fascinante. A busca de vida fora da Terra é, digamos assim, a principal questão que envolve talvez a curiosidade, os estudos, essas pesquisas fantásticas como são, enfim, esses empreendimentos, né, como é da NASA, professor? Eu acho que realmente essa é a principal questão, né, que motiva o estudo da astronomia, a busca por outras civilizações além da civilização que está na Terra. Bom, essa previsão da NASA, no meu ponto de vista, ela está baseada no fato de que, a partir da década de 90, da metade da década de 90, descobriu-se o primeiro planeta fora do sistema solar. Desde então, ou seja, planeta que orbita outras estrelas certo, que não o Sol. Então, a partir de então, até hoje, se eu não me engano, já tem 2.000 planetas aproximadamente descobertos, girando em torno de outras estrelas, ou seja, planetas fora do sistema solar. Mas, infelizmente, por enquanto, a tecnologia empreendida para descobrir esses planetas, na sua maioria, os planetas ainda são do tamanho de Júpiter. Por quê? Porque são planetas maiores e, portanto, são mais fáceis de serem detectados. E, além de serem, na sua grande maioria, planetas do tamanho de Júpiter, esses planetas que foram descobertos também, na sua maioria, eles têm órbitas muito elípticas. O que significa, professor? Que eles passam próximos à estrela, que eles giram, e também muito longe. Então, ou é muito quente ou muito frio. Ou muito quente ou muito frio.
Então, as condições nesse sentido de temperatura, por exemplo, não são apropriadas para a evolução de algum sistema como o nosso. Bom, mas já há alguns anos, se eu não me engano, há uns 2, 3 anos, foi lançado um observatório, né, um satélite observatório, assim como o Hubble, mas esse observatório chamado Kepler, ele foi lançado já há alguns 2 anos, agora ele já não está mais em funcionamento, se eu não me engano, com um único objetivo, detectar planetas semelhantes à Terra fora do sistema solar. E os resultados, então, estão aparecendo agora. Então, desses 2.000 planetas que eu falei anteriormente, se eu não me engano também, algo em torno de 15 a 20 planetas são do tamanho da Terra. Portanto, essa projeção, né, que a NASA fez, provavelmente ela vai se concretizar. Perfeito. Porque a tecnologia está avançando nesse sentido. Professor Francisco, tanto pela fala da Joyce e também, sobretudo, pela fala do professor Odilon, já teríamos razões suficientes para dizer que é bom estudar. Mas o que mais? Porque às vezes a gente pode imaginar, não, é só isso. Mas a nossa próprio dia a dia, a nossa vida tem tudo a ver com os astros. Bom, certamente. Fazendo uma conjugação com a fala do professor Odilon, é bem interessante notar, citando um fato de há muito mais tempo atrás agora, todos nós conhecemos, por exemplo, o gás hélio. Ok. O gás hélio tem esse nome por uma curiosidade muito grande, que é a de ter sido descoberto primeiro no Sol. Isso já fazem centenas de anos, não lembro exatamente qual foi a data, mas na ocasião alguém analisava a luz vinda do Sol através de equipamentos dedicados para isso, prismas, elementos que decompunham a luz, e lá quem fazia isso notou a presença de uma configuração de comprimentos de onda, de cores diferentes, diferente de tudo que se conhecia na Terra. Eu cito esse fato para exemplificar que a astronomia ela interage, não é uma ciência apenas de alguém que está, usando um dito bastante popular, de alguém que está no mundo da Lua, longe disso, ou do Sol, ou seja lá do que for, ou nas estrelas. Então, esse fato que eu mencionei mostra que a astronomia está interligada de muitas e inumeráveis formas com o conhecimento humano, com o que se faz na Terra, e como tal, seria impossível pensar na astronomia sem pensar nela também como uma disciplina e como algo que, para utilizar o mote desse programa, como algo que vale de fato a pena estudar. Perfeito. Joyce, você está estudando, está também pesquisando nessa área, né, já na iniciação científica. Você vê como um campo futuro da tua vida? Pois é, né? Eu faço curso de licenciatura em Física ali na UX e, de repente, no futuro, vou fazer algum mestrado, alguma coisa na área. A astronomia, para mim, é muito fascinante, eu gosto. E eu aprendi a gostar. Quando eu estava no colégio, eu ainda não tinha... Eu não sabia muito o que era, né? E a realidade dos colégios de atualmente, os professores, eles não explicam, eles não dão muita ênfase para a astronomia. E é isso que a gente está fazendo, um dos nossos projetos. A gente está fazendo questionários para os alunos que vão visitar o planetário aqui do Museu da UX, antes da nossa oficina. Sim. E depois. Então, a gente pode notar que antes eles não sabem muitas coisas e depois eles saem com a mente bem aberta. Porque a gente tenta fazer isso, abrir a mente das crianças, né? Porque a astronomia é isso, abrir a mente, né? Por isso que a gente tem essa ideia de interdisciplinar, né?
Muito interessante, aliás, fascinante isso, porque eu imagino que as crianças se entusiasmem, né? Porque normalmente a criança tem uma curiosidade muito grande e se pergunta, etc. Eu acho que é gratificante essa atividade. A gente pode notar que durante a nossa explicação lá dentro do planetário, as crianças dizem, nossa, que legal, né? Aprendi isso, aprendi o que é uma constelação e agora estou olhando, né? Porque a gente, em casa, a gente não olha muito para o céu e não presta muita atenção. Cada vez menos, talvez, né? E lá no planetário a gente dá essa ênfase deles começarem a observar a sua volta. Observar. É isso. Interessante, professor Odilon, porque me parece que nós, humanos, quase que adotamos, às vezes, uma postura assim. Aí estão os planetas, está o universo, mas nós... E não nos incluímos, nós também somos, né? A gente faz parte. Nós também somos matéria. Certamente, né? Talvez isso que o senhor tenha comentado faz parte dessa fragmentação das ciências, né? Então, cada ciência tem o seu foco, tem o seu objeto de estudo. Mas nem poeirinha dá para dizer que é, né? Não, claro. Nós, primeiro somos cinzas. Nós nascemos, surgimos das cinzas, né, que se formaram da explosão de algumas estrelas. Então, o resíduo, o que sobrou da explosão de uma estrela é que formou o nosso sistema solar e, consequentemente, os planetas que orbitam o Sol, né? Então, essa é mais ou menos as teorias de formação de sistemas solares, né, que vem do material ejetado pelas explosões de supernovas. Mas, voltando ao tema da astronomia, realmente nós temos uma certa dificuldade, né, na situação da educação atual de posicionar a astronomia como uma ciência essencialmente interdisciplinar. Essencialmente e naturalmente interdisciplinar. Sem dúvida. Naturalmente, né? Quem faz a fragmentação da astronomia somos nós. Mas quando a gente vai estudar os astros, vai observar os astros, vai se dedicar ao estudo, a gente vê que a astronomia ela pega um pouco de cada ciência sem hierarquizar. Todas elas participam, né, com pesos praticamente iguais para buscar respostas aos grandes problemas da astronomia ou, enfim, tentar resolver os mistérios do universo, né, que tanto nos inquietam. Professor Catelli, o que é importante dizer sobre essa questão de estudar a astronomia, a relação que tem com a nossa vida e que a gente não falou ainda? Bem, dentre os inúmeros caminhos possíveis, eu tomaria um de improviso, que é o que vem do que foi mencionado pelo professor Odilon e pela Joyce, a minha aluna, a respeito da interdisciplinaridade contida na astronomia. Astronomia e filosofia, por exemplo, para pegar um mote assim bastante curioso. Acho que foi Karl Popper, um filósofo, que disse certa vez que se há um problema que interessa a todos os homens que pensam, a citação não é exatamente literal, mas sim, dentro do que eu consigo me lembrar. Então, se há esse problema que interessaria a todos os homens que pensam, é o problema da cosmologia, ou seja, o problema de saber de onde nós viemos e para onde nós vamos. Profundamente filosófico. Sim. Totalmente, né? Totalmente. E ainda dentro dessa ideia, então, no que diz respeito à relação da astronomia com o ensino, nós temos na UX um mestrado em ensino de ciências e matemática. Essa relação é muito forte e ela é especialmente forte pelo fato de que qualquer enquete que se faça, como uma que a Joyce mencionou há pouco, a respeito do interesse dos alunos pela astronomia, dá resultados altamente positivos a respeito desse interesse. Então, os alunos gostam naturalmente, a gente só tem que tomar cuidado para não estragar esse gosto, para não fazer nada que os afaste, porque eles naturalmente já estão interessados pela astronomia. Eu imagino hoje que com a internet, as tecnologias também, a facilitação de acessos para o estudo. Perfeito, professor Odilon. Perfeito. Os portais de notícias que o pessoal ele acessa, né? Eu diria assim, que semanalmente, para não dizer diariamente, há uma notícia relacionada à astronomia. Ou buracos negros, ou colisão de galáxias,
planetas... Meteoro que está chegando. Meteoros que estão passando próximos à Terra. Então, é uma infinidade de assuntos que aparecem nos sites, nos portais de notícia, e os alunos, os estudantes, eles acessam. E vêm com esses questionamentos. Nas nossas aulas, eles vêm com questionamentos. Os alunos que visitam o planetário vêm com esses questionamentos. As observações noturnas que nós estamos realizando, né? Já realizamos uma no dia 2 de abril, lá no campo de futebol da Vila Esportiva. Foi um sucesso absoluto, né? Saiu inclusive uma matéria na imprensa local. Na imprensa local, no site da UX. Né? Naquela oportunidade, então, nós observamos a Lua, né, e o planeta Júpiter. Temos a previsão de uma nova observação para o dia 29 de abril, numa quarta-feira, onde dessa vez vamos, além de observar a Lua e Júpiter, também vamos tentar observar Saturno. Nós já ficamos aguardando aí os resultados do trabalho de vocês. Professores, posso colocar duas questões que, na verdade, é uma só, mas que despertam muito não só a curiosidade, mas a preocupação, a busca de solução, questionamentos, que é a questão ambiental, que está profundamente relacionada também, né? O nosso planeta tem recursos limitados e se fala que não nos damos conta disso, mas é uma questão muito importante. Até a exploração de recursos em outros planetas é possível, não? E se fala também que há um lixo cósmico, né, de satélites desativados, coisas aí, de vez em quando cai um pedaço em algum lugar. É preocupante, é objeto também digamos assim, de alguma observação, de algum estudo de vocês? É algo que, digamos, essas questões são um pouco distantes? Não, eu particularmente, eu tenho lido alguma coisa em algumas revistas especializadas de astronomia, né? Sobre esse resíduo, esse material que está orbitando a Terra. E esse material, como o senhor já mencionou, ele causa algum perigo. Por exemplo, alguns desses materiais eles podem então passar pela atmosfera da Terra e atingir a superfície, né? Outros resíduos e materiais que estão orbitando a Terra também são um perigo para satélites que estão em operação, né? Os satélites de comunicações, ou observatórios, né? Como Hubble, Kepler, Chandra e vários outros. Então, nesse sentido, tem causado uma certa preocupação, tanto do ponto de vista dos instrumentos que estão orbitando e tanto do ponto de vista da questão ambiental, né? Então, é isso. Já existe uma preocupação, né? As pessoas que trabalham na área têm essa preocupação em mente, mas ela não está ainda muito disseminada na nossa mídia. Eu vou aproveitar e tentar um gancho com a primeira parte da sua questão, que é o seguinte: do ponto de vista ambiental, uma das coisas mais elementares a dizer a respeito é que o Sol tem um papel sobre a Terra que é absolutamente indiscutível, importante e tudo mais. Bom, foi comentado pelo professor Odilon que as novas tecnologias nos colocam na mão ferramentas fantásticas, como, por exemplo, programas tais como o Stellarium, que é um programa de acesso livre, que pode dizer como é que o céu estaria há 1000 anos atrás, ou daqui a 100 anos, ou no dia em que nós nascemos, ou qualquer coisa do tipo. E nesse programa, evidentemente, o movimento do Sol também está lá previsto com uma exatidão muito grande. Eu vou levar essa questão para o lado do que os nossos alunos costumam fazer. Tomei a liberdade de trazer um pequeno brinquedinho que os nossos alunos constroem. E esse brinquedinho, modelo, para falar uma linguagem um pouquinho mais precisa, esse modelo permite prever o movimento do Sol em qualquer época do ano e em qualquer lugar do mundo. Para fazer uma ilustração brevíssima, se nós apontarmos esta parte do modelo para o sul, que deve ser provavelmente essa parede do nosso estúdio, e se nós inclinarmos essa faixa que pode se movimentar, desde 0 até 90 graus. Se nós inclinarmos a 30 graus, que seria a latitude de Caxias, nós teríamos o movimento do Sol no verão, que é esse círculo preto externo, que eu estou contornando aqui com o meu dedo, e o movimento do Sol no inverno, que é esse outro círculo no lado oposto.
Aqui percebemos, por exemplo, que o Sol fica bem menos tempo acima da linha do horizonte. O fascinante desse modelo não é competir com modelos digitais, nem nada disso. Isso complementa os modelos digitais que também são fantásticos. A vantagem indiscutível de um objeto como esse, primeiro, é que pode ser fabricado pelos alunos, e segundo, é que é um objeto 3D, autenticamente 3D. Uma tela de computador ainda é plana e não há possibilidade de perceber essas nuances típicas de um espaço tridimensional. Perfeito. Posso complementar? Pois não, professor. Com a permissão do também professor Catelli, não, que esse modelo, então a gente chama também de modelo didático, né? Porque os dividendos didáticos produzidos por esse modelo, eles vão além da astronomia, né? Esse modelo ele pode auxiliar, por exemplo, arquitetos e engenheiros para saber, né, qual é o movimento aparente do Sol em determinadas épocas do ano e em qualquer local da Terra. Perfeito. Então, por exemplo, vamos construir um determinado prédio, uma residência. Nós queremos aqui na nossa região... Nossa, importantíssimo, né? Qual é a orientação que a gente precisa, ou que a gente gostaria de ter dos nossos imóveis? Orientação norte. E por que orientação norte? Esse modelo... Mais tempo do Sol. Esse modelo, então, ele permite que a gente visualize, né, por que nós queremos o norte. Porque no inverno, que é frio e úmido, as residências e os prédios que estão orientados para o norte vão ter sol. Aqueles que estão orientados para o sul não vão ter sol, vão ficar mofados, né? Exatamente. Úmidos e e frio. Que tudo isso tem um grande interesse, por exemplo, para a agricultura. Não, sem dúvida. Sem dúvida. O que mostraria a interdisciplinaridade de aspectos ligados à astronomia, bem como o seu caráter eminentemente didático. Didático, perfeito. Professores, infelizmente o tempo, vocês são físicos, você sabe que o tempo voa. O tempo é cursos relativo. mais relacionados a isso, então, a essa temática? Então, nós temos atualmente a licenciatura em Física, né? Então a Joyce é acadêmica da primeira turma da licenciatura em Física, né? Junto, então, com esse curso da licenciatura em Física, então nós realizamos algumas ações, que são, então, as atividades no planetário, que a Joyce mais uma outra bolsista faz as apresentações. O planetário, então, está situado aqui no Museu da UX. Observações noturnas, então, essas não são regulares, eu preciso divulgar eventualmente, né? E também nós temos, sob a coordenação do professor Catelli, o programa de mestrado profissional em ensino de ciências e matemática, que visa, entre outros objetivos, né, qualificar, melhorar a ação pedagógica dos professores e, obviamente, né, com ação na astronomia. E certamente no site da universidade vocês encontram os contatos para quem tiver interesse, mesmo as escolas, né, para fazer essa visita. Muito obrigado pela presença de vocês. Infelizmente, realmente teríamos muito mais assuntos. O assunto é infinito, como é infinito a temática debatida, né? Nós voltamos na próxima edição com mais um assunto para o Teorema. Até lá!